Então, hoje o tema do vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou responder uma dúvida que muita gente me pergunta aqui em relação ao que vale mais a pena no momento, né? Se é comprar imóvel no lançamento ou comprar imóvel pronto. Bom, para responder essa pergunta, é importante a gente analisar duas taxas que são muito importantes. A primeira delas é o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, e a taxa Selic, né? Que tem basicamente como principal fonte medir a inflação do país. Por que eu gosto de olhar essas duas taxas? Bom, o INCC, aliás, perdão, é o que rege os lançamentos, né? Então, a correção dos lançamentos imobiliários, pelo menos aqui no Brasil, funciona assim: os imóveis eles são corrigidos mês a mês, o valor deles através do INCC, que é esse índice. E a taxa Selic, basicamente, ela vai influenciar no quanto que está custando o dinheiro se você for pegar emprestado com o banco, se ele está caro ou se ele está barato. Então, quanto maior a taxa Selic, mais caro fica pegar dinheiro emprestado. Quanto mais baixa a taxa Selic, mais barato pegar dinheiro emprestado, certo? Então, o que eu fiz aqui para desenhar para vocês um plano, um projeto para vocês analisarem quando que vale a pena fazer um ou outro, e até se vale a pena comprar à vista no lançamento lá, dependendo do desconto que a construtora te der. Não vale nem a pena fazer no período obra. Você já paga quita o imóvel à vista de uma vez, que pode ser bem interessante também. Vou mostrar para vocês. Dá uma olhada aqui, ó. Vou dar um zoom aqui. Eu peguei mais ou menos os dados do INCC dos anos de 2017 até 2014, tá? E lá no final tem a somatória de quanto é que foi acumulado no ano. Então percebe lá, 2017, 4%, 2018, 3,9%, né? Teve lá o ano de 2020, que foi 8%, teve 2021, né? Estávamos em pandemia, já foi para 14%, né? 22 continuou alto, depois voltou a baixar de novo. Então percebe que o INCC gira aí nos tempos normais, em torno de 3 a 4,5% mais ou menos ao ano, que é o normal do INCC. Se a gente for pegar a taxa Selic, ó, aqui, taxa Selic, ó, a gente começa com 9,53, 6,24, 5,79, né, 2% lá em 2020. Tivemos recordes, né, de 11 e 12 lá em 2022 e 2023. E, enfim, né, também costuma ser uma taxa que gira aí na média aí dos seus 5%, né, por aí, 6 ao ano, se for pegar uma média, mais ou menos aí. Aí vocês me perguntam, não, beleza, como é que eu vou fazer então para calcular se vale mais a pena comprar o pronto ou o lançamento? Eu calculei um spread entre essas duas taxas, né? O que quer dizer isso, né? O INCC versus a taxa Selic, né? Quanto que vai estar custando a taxa Selic, ou seja, quanto que você vai pagar se for pegar dinheiro emprestado para o banco versus o INCC, que é esse reajuste que ele vai ter mensalmente e anualmente. Então, vamos supor que, por exemplo, um ano aqui como de 2024, a diferença, né, entre essas duas taxas foi de 3,1. Então, o que eu quero dizer com isso? Você imagina que a taxa Selic aqui, ó, em 2024, até o acumulado do momento, 7,73, né? E o INCC 4,63. Então percebe que o INCC está mais baixo do que a taxa Selic. Quanto mais baixo? 3% mais baixo. Então compensa ainda você pegar um lançamento. Se essa, se essa taxa se inverte, se a Selic fica mais alta, como por exemplo foi aqui em 2021, que foi no ano da pandemia, né? Então a gente pegaria ali que estava valendo mais a pena comprar imóveis prontos. Por quê? Porque o INCC foi às alturas, né? Então, assim, o reajuste que você pagava no seu imóvel era muito alto frente a uma taxa Selic que estava aí custando, estava 4,3, né? Então, por aí. Então, isso ajudava o dinheiro, pegar um dinheiro emprestado para você comprar um imóvel pronto, estava mais barato do que você entrar num lançamento e pagar uma taxa de INCC de, vamos quanto que estava 2021, de 14% ao ano. Então, percebe que o seu imóvel vai ser reajustado. Se foi reajustado 14% no primeiro ano, depois foi reajustado 9%, né? Imagina que você comprou ali o imóvel no ano de 2021, acabou de comprar, comprei ele lá em janeiro, né? No comecinho ali.
paguei 14% de reajuste no primeiro ano, são 3 anos para ficar pronto. Depois eu paguei 9%, depois eu paguei, finalmente, né, no último ano deu essa trégua, somente 3%. Então, percebe que quem comprou aqui em 2000, na verdade, quem comprou em 2020 foi que se deu pior, porque ele pagou 8,6% de INCC no primeiro ano, depois pagou 14% de INCC no segundo, e quando entregou o imóvel, ele pagou 9,14%. Então, acumulado desses anos, percebe quanto que a pessoa pagou de taxa no lançamento de reajuste, quem comprou a partir de 2020, né? Então, você imagina o seguinte, né? Você tem essa diferença, né, do spread entre uma taxa e outra. Se você pegar, por exemplo, o maior spread de todos, né, que é a diferença entre essa taxa e outra, compensando mais lançamento. A maior que a gente teve aqui foi em 2023, que foi 8,97%, né? Você percebe que essa taxa ela não se mantém durante os 3 anos de período obra. Percebe que foi só 2,32 em 2022, 8,97 em 2023 e 3,1 essa diferença em 2024. Então, qual a conclusão que a gente chega, né? Vamos supor que você, no valor à vista, a construtora te deu um desconto maior, por exemplo, do que a que está 9, né? Somando as três, 9, 10, 11, 12, 13, 14%. Ó. Somando os 3 anos, daria 14% essa vantagem. Então, se no ato do pagamento a construtora virar para você e falar assim, ó, te dou 14% à vista, vale a pena você comprar um lançamento à vista, porque você vai fugir totalmente da taxa do INCC. Você ainda vai valer a pena você fazer isso, né? Uma versus a outra. Lembrando que também tem a correção que você teria no banco de deixar esse dinheiro no banco, né? Essa taxa que eu estou mostrando para vocês já contempla justamente essa diferença, né? O que não compensaria você deixar o dinheiro rendendo no banco vis-à-vis o que você pagaria de INCC. Não faria sentido, né? Então, se a construtora desse um desconto à vista, realmente lá no cash para você, de 14 nesse caso, vale a pena. O que, que eu percebo? Descontos que estão aí nessa faixa de 12, de 10 até 15% no à vista, vale a pena sim, costuma valer a pena no lançamento, sim, para você rentabilizar o máximo possível esse investimento, né? Quando você for ter o retorno sobre isso sem pagar o INCC, que aqui no Brasil existe essa taxa, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, inclusive, vou começar a vender imóveis lá, estamos prestes a inaugurar, vou fazer um vídeo exclusivo aqui no canal para vocês sobre isso. Lá nos Estados Unidos não se paga o INCC. Então, assim, lá você não tem essa taxa, né? INCC é uma taxa brasileira, mas não tem reajuste, vamos dizer assim, quando você compra um lançamento lá. Isso é muito interessante. Olha que legal, você compra um lançamento nos Estados Unidos, lá na Flórida, e você não tem reajuste desse imóvel. Você tem a valorização do imóvel, mas não tem o reajuste dele. Então, eu vou trazer para vocês como que é possível os brasileiros comprarem imóveis lá nos Estados Unidos também. Vou fazer um vídeo sobre isso muito em breve aqui no canal. Fiquem atentos. Inclusive, se vocês quiserem comprar imóveis lá, eu já consigo vender para vocês, tá? Lá na Flórida, lá em Orlando também, e em Miami. Então, assim, eu só vou deixar aqui meu WhatsApp para vocês me mandarem se tiverem qualquer tipo de dúvida, tanto para comprar imóvel no Brasil, né? Vis-à-vis aqui, taxa Selic, NCC, se vale mais a pena pronto, lançamento, ou até imóveis fora do Brasil. Vou deixar aqui meu WhatsApp para vocês. Com certeza eu vou dar o melhor que eu puder de auxílio na tomada de decisão, tá bom? Meu nome é Rafael, sou corretor de imóveis, licenciado aqui. Espero ter ajudado. Um abraço.